pouquinho hoje sobre família. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Noé e sua família. O tema da mensagem de hoje é um lar que anda com Deus. Se você estiver anotando, esse é o tema. E a gente vai ler um pouquinho, alguns versículos. Está lá em Gênesis capítulo 6. Vamos ler do versículo 9 ao 22. Vamos ler um pouquinho de versículo hoje, mas vamos ler rapidinho. Não ficar muito extenso. Corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Até o 22. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste, nela você fará compartimentos e o revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura no meio de meio metro. Coloque porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja na terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém? Aqui a gente vê um pouquinho as instruções que Deus deu para Noé, né, a respeito do que estava por vir. Como a gente leu lá no início, aquela geração de Noé naquele tempo estava corrompida. Pessoas escolheram se desviar dos caminhos do Senhor. Escolheram fazer deuses para si mesmo e escolheram andar fora dos caminhos do Senhor. E lá no versículo 7, o Senhor fala, né, com Noé, aqui ele está falando com Noé, o porquê que ele vai mandar o dilúvio. Né? Ele fala que para serem salvos, né, desse dilúvio. Porque Noé, ele foi reconhecido diante do Senhor. Ele andava com Deus. Ele e sua família, eles escolheram caminhar nos caminhos do Senhor. Eles escolheram andar segundo os princípios do Senhor. Mesmo em todo aquele tempo, né, que eles viviam, que era mal, aquela geração, mas Noé escolheu ser justo diante do Senhor. Então, por isso o Senhor escolheu Noé e sua família para esse grande desafio. E o Senhor, lá no capítulo 7, no versículo 1, o Senhor diz a Noé, né, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Então, Deus reconheceu o coração de Noé. Noé tinha um coração voltado para o Senhor, voltado para os caminhos do Senhor. O que é ser justo, né? Quando o Senhor fala aqui para Noé, reconheço que você tem sido justo diante de mim. Noé, ele andava em retidão. Ser justo é você decidir andar em retidão nos caminhos do Senhor, em obediência
aos mandamentos em obediência de todo o coração, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então Noé, ele era um homem justo, que ele andava em retidão, em obediência e caminhava com o Senhor. E então Deus deu para Noé essa missão de construir a arca. Imagina você receber de Deus uma missão de construir um barco enorme desse tamanho. Assim, Laiana, pega lá você e toda a sua família, vamos lá construir uma arca que eu vou mandar um dilúvio para destruir a terra, para destruir toda a humanidade. Que desafio, né? E Noé, ele foi escolhido para essa missão, para construir a arca e prosseguir, né, com a espécie humana, que ele e a família dele, eles foram escolhidos para estar ali na arca, porque eles dariam continuidade, né, à raça humana, né? E dentro da arca, juntamente, como a gente leu, cada animal de cada espécie, porque o Senhor, ele queria começar de novo, né? Vamos dizer assim, ele queria começar de novo. E então Deus deu a Noé essa missão de construir a arca e prosseguir com a espécie humana. Mas, como Noé não era um homem sozinho, Deus não escolheu somente Noé. Deus falou para Noé, Noé, você, seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, a família de Noé. Porque Noé, como era um homem justo, andava em retidão ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor, ele também, creio eu, que ele também levou a família dele a andar também em retidão ao Senhor, nos caminhos do Senhor. Então, o Senhor mandou Noé e a sua família para essa missão. Lá no versículo 10, no capítulo 6, versículo 10, nos mostra que Noé teve filhos, né? Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E lá no versículo 18, a gente vê, né, só provando aqui, que Noé tinha filhos. E no versículo 18, fala que Noé tinha a sua esposa e também as mulheres dos seus filhos. Então, a família completa. O Senhor escolheu Noé e a família dele completa, porque a família dele andava em obediência ao Senhor. A família de Noé andava em retidão ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor. Então, aqui a gente pode ver que o plano de Deus não excluiu nenhum membro da família de Noé. O plano de Deus incluiu a família de Noé. Deus incluiu a família de Noé no plano dele, nessa missão. Por quê? Porque a família tem a sua origem em Deus. Então, como que poderia, né, só salvar Noé e não salvar a família dele? E que bom que Noé levou a sua família também a andar nos caminhos certos, né, nos caminhos do Senhor. Então, eles foram juntos para essa missão. E a família de Noé, posso pensar assim, né, não era perfeita, né? Assim como nós não somos perfeitos. Com certeza tinha alguns desentendimentos, né? Com certeza Noé não era perfeito, a família de Noé não era perfeita, mas nós podemos ver que mesmo assim Noé e a família mantinha a sua postura diante de Deus, em caminhar em obediência, em caminhar servindo ao Senhor, para aquele propósito, né? Para aquela missão que Deus tinha para a família de Noé. Então, entendendo um pouquinho sobre essa missão que Deus deu para Noé, olhando, né, hoje para a vida de Noé, olhando para a família de Noé, olhando para a vida de Noé, para esse líder, né, que ele foi, para a casa dele, para a família dele, nós podemos ver algumas lições aqui que nos mostram como que nós podemos experimentar, né, essa presença, né, a presença de Deus para dentro dos nossos lares. Através do que Noé fez, através desse acontecimento na vida dele, nós podemos tirar algumas lições que a gente vai ver aqui, que a gente pode trazer para dentro do nosso lar também, para que possamos andar em obediência, para que possamos estar sempre ouvindo a voz de Deus para aquilo que Ele tem para a nossa vida, para a nossa família, porque começa primeiro dentro da nossa casa, não é verdade? Começa primeiro dentro do nosso lar, começa primeiro com nós, com os nossos filhos, depois a gente vai alcançar. Então, a primeira lição que a gente pode tirar aqui, né, ande com Deus, ainda que as pessoas estejam fugindo dele. Noé e sua família andavam com o Senhor. Como que era isso? Como que ele andava com o Senhor? Andar com o Senhor significa viver alinhado com a sua palavra, com a palavra de Deus, andar alinhado com a vontade de Deus, fazendo
da sua maior companhia no caminho da vida. Então, nós precisamos andar assim, ó, lado a lado com Deus. Como que eu ando lado a lado com Deus? Da mesma forma que nós andamos juntos um com o outro, em relacionamento, né? A gente, quando se relaciona com alguém, sendo amizade, sendo marido e mulher, tem diálogo, tem conversa, tem relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Nós oramos, nós fazemos nosso devocional, nós fazemos o nosso tempo a sós com Deus, nós jejuamos. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é buscar a Ele todos os dias e ter essa intimidade, né? De ouvir a voz dele. Noé andava com Deus. E este andar com Deus traz a sua graça sobre a família. Então, quando nós, né? Creio que todos têm filhos aqui, sim, né? Quando nós, pais, nós decidimos trazer Jesus para dentro do nosso lar, andar com Deus, os nossos filhos veem isso. Quando a gente ajoelha lá para orar, os nossos filhos estão vendo isso. Então, é o andar com Deus, a partir de nós, que nós começamos dentro do nosso lar, que vai fazer com que os nossos filhos, a nossa geração, façam o mesmo. Com os filhos deles e assim por diante. Então, Noé era esse homem que ele era justo diante de Deus porque ele andava com Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 11 e 13, fala sobre o fato da corrupção, né, da raça humana naquele tempo, que se tornou tão grande a ponto de Deus decidir destruir a terra. Então, olha aonde que nós podemos chegar se nós decidimos não andar com Deus, né? Aquela geração ali estava perdida. A raça humana estava perdida. Então, Deus ele decidiu destruir, né? Acabar com aquela geração porque entristeceram o coração de Deus. E que nós possamos ser essas pessoas como Noé, né? Que agradem o coração de Deus com nossa maneira de andar de acordo com os princípios do Senhor. Diferente das outras pessoas que se corromperam, né, das paixões, dos orgulhos naquela época, Noé, ele era íntegro, reto diante do Senhor, e o Senhor achou graça diante dele. Por isso o Senhor escolheu Noé e sua família, porque Noé decidiu andar com o Senhor. Então precisa começar dentro da nossa casa, assim com a família dele. A segunda lição que a gente pode tirar aqui é: assuma uma aliança com Deus e insira a sua família nessa aliança. Lá no versículo 18, fala assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, pela aliança que Noé decidiu fazer com o Senhor, ele e sua família, eles foram salvos. Eles entraram na arca, eles tiveram esse privilégio, né, de construir, de passar por isso tudo e serem salvos. Porque eles fizeram uma aliança com o Senhor, eles decidiram caminhar com o Senhor. A nossa família é a nossa missão. E Noé, ele prezou muito por isso, né? Não, essa missão é minha, então eu preciso levar minha família junto comigo. Afinal de contas, é minha família, minha mulher, são meus filhos. Então, a nossa família é a nossa missão. Qual é a missão que Deus tem colocado na sua vida? Essa é a missão que tem que ser, que é a missão para você e para sua casa, para sua família. A aliança com Deus, ela exige obediência. A gente pode ver que Noé, ele foi obediente. A aliança ela exige fidelidade, né? A gente consegue ver que também que Noé, ele foi fiel em todo o tempo. A aliança com Deus, ela exige respeito e temor. A gente consegue ver que também que Noé, ele teve respeito e temor, né? Ele teve reverência, teve temor a tudo aquilo que Deus confiou na mão dele. Noé, ele serviu ao Senhor naquela geração. Ele ensinou a família dele a servir o Senhor. Ele ensinou os seus filhos, ele ensinou os seus filhos a obedecerem, ele ensinou como ser um homem de Deus que lidera a sua casa, né, que tem intimidade com Deus. Noé ensinou aos seus filhos e à sua casa a obediência, pois Deus mandou fazer uma arca e ele fez. Então a gente vê aqui claramente que Noé fez e obedeceu. Lá no versículo 22 fala, né? Pode botar aí, por favor? Depois de todas as instruções. Capítulo 6, versículo 22. Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Depois de todas as instruções que Deus deu para Noé, a respeito do que aconteceria, a respeito da arca, o que Noé
foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Obediência. Obediência à missão que Noé sabia que Deus tinha para a casa dele, para a vida dele, para a família dele. Então, olha o que Deus nos diz, né, quando nós decidimos fazer uma aliança com Ele, com o Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 39 ao 41. Quando nós decidimos fazer uma aliança com o Senhor e quando nós envolvemos a nossa família, Jeremias, capítulo 22. Jeremias 22, 39 a 41. Quando nós decidimos fazer essa aliança com o Senhor, de aceitarmos, né, o que o Senhor tem para nós e quando nós levamos a nossa missão, é isso que acontece. Olha lá, vamos ver lá. Aqui o Senhor falando, né? Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Versículo 40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então, quando nós decidimos fazer uma aliança com o Senhor, Ele também faz uma aliança conosco. Ele nos dá o que nós precisamos, Ele nos guarda, Ele está ali andando conosco também. E a família de Noé, ela estava trabalhando nessa mesma missão que Noé. Eles foram lá e construíram a arca juntos. Eles investiram os recursos, investiram seus recursos, investiram o tempo. Noé envolveu sua família. Imagina lá na construção da arca, os filhos ajudando, a mulher ajudando. Então, eles estavam juntos ali. Eles fizeram essa aliança com o Senhor de que eles iriam obedecer e iriam seguir em frente. E eles estavam ali, afinal de contas, preparando um lugar para eles, né? Que eles iam ficar, eles iam ser salvos do que aconteceria. Então, eles estavam ali preparando o lugar, vamos dizer assim, a casa temporária deles, né? Para aquela época. O lar deles seria dentro da arca durante aqueles dias do dilúvio. Então, eles foram ali, investiram o tempo, se envolveram a família e prepararam aquele lugar ali dentro da arca. E eles levaram, né? Levaram Deus a sério, né? Obedeceram e foram. E a terceira lição que a gente consegue tirar dessa passagem é: continue trabalhando, crendo nas promessas de Deus. Mesmo que, às vezes, parece que não vai ter solução, né? Às vezes a gente para e pensa e fala, mas Deus, é tão difícil. Eu tenho que continuar mesmo? Imagina Noé, né? Será que Noé reclamou com Deus, falou, mas Deus, é tão difícil construir isso aqui, será que vai dar certo, que eu vou conseguir dar conta? Mas mesmo assim ele continuou trabalhando, ele e sua família, eles não desistiram e foram lá e fizeram, e construíram a arca. Noé ele recebeu de Deus uma tarefa árdua, construir uma grande arca, por intermédio da qual houve salvação para toda a criação. Olha que responsabilidade. Através dessa missão que Deus deu para Noé, a família dele foi salva e todos os animais, toda a criação, a raça dos animais. Então, porque Noé decidiu obedecer, houve salvação para toda a criação. É muito forte isso. E a família de Noé estava envolvida em tudo isso, o que é o mais importante, né, nessa missão. Então, Noé perseverou, Noé se dedicou e Noé realizou a sua tarefa. Lá em Hebreus, capítulo 17, versículo 5, a gente vê o exemplo de fé, né? A gente viu aqui que quem faz aliança com Deus anda em fidelidade, né? Então, lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 7, fala assim, pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, Noé aqui, ele apenas obedeceu a voz de Deus. Ele não tinha um jornal com uma notícia falando, vai acontecer o dilúvio. Não, ele teve fé. O Senhor me falou que vai acontecer, então eu vou lá, eu vou fazer. Eu tenho fé que se ele está comigo, ele é fiel e vai dar tudo certo. Não vou desistir. Vamos lá, vamos embora construir a arca e vamos embora. Vamos todo mundo. Leva as crianças, leva a esposa. Aí aqui não é só o cachorro, né? Todos os animais, né? Leva todos os animais. Às vezes a gente fala, leva as crianças, o cachorro, o papagaio, mas aqui foram todos os animais, né? Então, que desafio, né? E
né, naquela época nunca havia chovido na terra, né? Então, Noé realmente ele teve fé e creu. Né? Ele creu que não, vai acontecer um dilúvio. Deus falou, vai acontecer. Então, vou construir porque eu quero salvar a minha família. Quero salvar a minha casa. Então, Noé teve fé. Um exemplo de fé que nós temos é Noé, que ele continuou trabalhando, não desistiu. E Noé, ele tinha uma família que se deixava liderar por ele. A gente vê que a família aqui de Noé também, né, estava envolvida nessa missão, foi porque eles aceitaram esse desafio. Porque a família de Noé decidiu aceitar essa missão, né, que Deus tinha para a casa dele. Decidiram obedecer, decidiram crer, decidiram fazer essa aliança com o Senhor. Então a gente vê esse exemplo também de Noé como um líder de Deus dentro da sua casa. Né? Então nós precisamos ser esses líderes de Deus dentro do nosso lar. Porque um dia eles vão crescer e eles têm que olhar para nós e falar, não, meu pai e minha mãe, eles são exemplos de fé para mim. Eles são exemplos de pais que oram por mim, que oram pelo meu lar, que oram pela minha casa. Noé ele andava com Deus, enquanto os demais ao seu redor caminhavam no sentido contrário, fazendo tudo aquilo que lhes agradava. Mas em todo tempo, Noé continuava reto diante dos caminhos do Senhor. Noé não desistiu, Noé continuou. Noé ele não parou no meio do caminho, ele continuou. Já leu? Noé foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então ele não parou, ele continuou e não deu ouvidos às outras pessoas, né? Ao que o mundo tinha para falar para ele. A quem nós temos dado ouvidos, né? Quando estamos lá, quando a gente decide caminhar certinho com o Senhor, fala, não, eu vou Jesus, vou me consertar aqui, vou fazer meu devocional todo dia, vou andar com o Senhor todo dia, Mas sempre vem aquelas situações na vida, né, que o inimigo coloca para tentar fazer a gente sair do foco. Então, a quem nós temos dado ouvido? Imagina se Noé tivesse dado ouvido às pessoas que estavam contra, né, aquela missão que Deus tinha para ele. A voz de Deus, você tem dado ouvido à voz de Deus ou ao que os outros dizem? É muito importante nós pararmos e refletirmos isso, né, em nossa vida. Será que algumas situações da nossa vida nós temos dado ouvidos ao que Deus tem falado para nós ou ao que só o nosso coração de carne, né, tem falado para nós, ou o que as outras pessoas têm falado? Quando nós decidimos andar com Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Né? Tem uma frase que fala, né? Se você não tem ouvido tanto a voz do Espírito Santo, é porque você está caminhando longe de Deus. Então, para aqueles que te falam para desistir, ou que não vai dar certo, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Ah, não vai dar certo, não, desiste. Faz de outro jeito. Aí você fala, não, mas Deus colocou no meu coração para eu fazer assim, para eu levar minha família assim, meus filhos têm que ir para a igreja. Não, não tem nada a ver. Né? Então, que nós possamos refletir, né? Quando essas situações vierem, possamos parar e colocar Jesus, né, no nosso coração e falar, não, é o Senhor que é o meu Deus. Então, é o Senhor a quem eu vou obedecer, a quem eu vou ouvir, a quem eu vou crer. E fala para o seu irmão do lado, continue, faça tudo conforme Deus te mandar. Existe não. A quarta lição que a gente pode tirar aqui, né, dessa missão de Noé, a vida, do verbo existir, existe vida, a vida onde o Senhor está. Então, onde o Senhor está, a vida. Dentro da arca, Noé levou sua família e levou o Senhor com ele. O que tinha dentro da arca? Vida. E do lado de fora, o que tinha? Quando veio o dilúvio? Morte. Então, nós precisamos trazer todos os dias, 24 horas por dia, o Senhor para dentro do nosso lar. Precisamos trazer Jesus para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Porque dentro do nosso lar tem que haver vida, tem que haver salvação, tem que haver cura, tem que haver restauração. Porque lá fora no mundo, aparentemente, as coisas que o inimigo oferece são boas, né? Mas depois, no final, a gente vê que é morte. Então, pensa assim, é fácil. Jesus está nisso? Tem vida. Não está? Tem morte. Então, há vida onde o Senhor está. 1 João capítulo 5, versículo 12. 1 João capítulo 5, versículo 12.
Fala assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida, né? O Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Claro, é objetivo. Então, quando... Imagina, né? Vamos lá, vamos imaginar. Não é? Com a arca prontinha, quando o dilúvio chegou, aqueles que zombavam, né? Aquelas pessoas que zombavam, aquelas pessoas que decidiram não andar com Deus, né? Porque Deus é um Deus misericordioso, mas Ele nos dá esse livre-arbítrio de decidir andar com Ele, de querer andar com Ele, escolher deixar Ele ser o Senhor das nossas vidas. Mas aquela geração não quis, né? Eles fizeram outros deuses para eles, decidiram andar fora dos caminhos do Senhor. E quando veio o dilúvio, dentro da arca havia salvação. Mas fora dela o negócio estava... E fora da arca não tinha vida, não tinha absolutamente nada a não ser água. Gênesis capítulo 7, no versículo 22 e 23. Capítulo 7, versículo 22 e 23. Fala assim: tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram exterminados todos os seres humanos que havia sobre a face da terra. As pessoas, os animais, os seres que rastejavam, as aves do céu foram extintos da terra. Ficou só e os que estavam com ele na arca. Tudo por causa de obediência. Tudo por causa de decidir, de escolher o caminho do Senhor. Então, olha que consequência, olha a consequência que gera a atitude que nós decidimos ter. Andar com Jesus ou não andar com Jesus. E Jesus é tão incrível que ele nos dá esse livre-arbítrio, né? Ele não obriga ninguém, né? De decidir querer andar com ele, nos caminhos dele. Quando Jesus está dentro do nosso lar, quando nós permitimos, né, quando nós trazemos o Senhor para dentro do nosso lar, existe vida, existe união, existe lutas, existe, né? Jesus disse que não seria fácil, né? E existe luta, sim, mas quando nós temos o Senhor conosco, né? Nós temos Ele que luta por nós, pela nossa casa, pelos nossos filhos, nós sabemos que a batalha é do Senhor. Nós sabemos que é através dele, que com ele pode vir a tempestade que vier, pode vir o dilúvio que vier, nós estaremos salvos dentro da arca com Jesus. Noé, ele, no final de tudo isso, né, passou o dilúvio, 150 dias, baixou. Noé e sua família desceu da arca. Noé, Gênesis capítulo 8, 20, fala que Noé levantou um altar ao Senhor. Depois de tudo isso que aconteceu, depois do dilúvio, né, depois dessa missão, Noé obedeceu, Noé decidiu andar de acordo com a vontade do Senhor, obedeceu. E quando tudo isso passou, Gênesis capítulo 8, 20, Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar do Senhor. O que era o ato, né? O que foi esse ato de Noé, dele levantar um altar ao Senhor? Noé estava nada mais, nada menos ali de que tendo a primeira atitude em adorar o Senhor, em agradecer ao Senhor pela salvação, por aquilo que ele fez por ele e pela família dele. Então, Noé levantou um altar ali para o Senhor porque ele reconheceu a grandeza, a soberania de Deus e em atitude de adoração ergueu um altar ao Senhor. E eu te pergunto nessa manhã, como está o seu altar? Como está o seu altar dentro do seu lar com Jesus? O que Jesus vê quando passeia no seu lar? O que Jesus vê quando ele passeia dentro da nossa casa? Uma família que adora ao Senhor, ela precisa oferecer sacrifícios de louvor em qualquer situação. Hebreus capítulo 13, versículo 15, fala assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, Noé aqui, junto com essa família, levantou um altar ao Senhor em adoração, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez pela casa dele. E nós precisamos também, todos os dias, ter essa atitude, né? De reconhecer ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito por nós. O cuidado que Ele tem tido conosco, com a nossa casa, com os nossos filhos, com as pessoas, né? Com a família que Ele tem nos dado. Nós precisamos andar como Noé,
de mão dadas com o Senhor e com a nossa família. E fazendo assim, nós podemos nos abrigar na arca. O nosso lar precisa ser a nossa arca, onde nós vamos encontrar Jesus, onde nós vamos encontrar vida, onde nós vamos encontrar salvação. E nós precisamos andar com Ele todos os dias, sendo justos, íntegros e nos afastando do mal, que foi o que Noé fez. Noé decidiu andar com o Senhor e se afastar do mal. Nós precisamos adorar a Deus em qualquer situação, seja ela agradável, difícil. Tem situação que realmente é difícil, né? A gente para e fala, mas tem que orar, tem que adorar o Senhor. Nós precisamos, porque se nós temos Jesus conosco, Ele que vence essas batalhas conosco. Então nós precisamos ser gratos em todo tempo, porque é Ele quem luta por nós. Nós precisamos adorar a Deus em qualquer situação, seja ela difícil ou agradável. Nós precisamos ensinar isso dentro do nosso lar, começando com os nossos filhos. Pode ser num simples ato ali. Né? Seu filho ficou chateado porque ele não conseguiu comprar um brinquedo. Vamos lá, vamos falar com Jesus. Fala, Jesus, obrigado porque eu tenho uma casa, obrigado porque eu tenho um lar, que eu tenho meus outros brinquedos. Quando der, o Senhor abençoa a mamãe para ela me dar um brinquedo novo? Amém. Então, ensinar os nossos filhos a reconhecer que Deus é conosco. Né? Que quando vier as situações que não dá, amém, Senhor, não dá, mas ok. Eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor provê, eu sei que o Senhor é por nós. Então, nós precisamos começar isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Assim. Você acha que foi fácil para Noé, para a família dele ficar 150 dias dentro daquela arca, com um monte de bicho? Todos os tipos de bicho, porque foi um animal de cada espécie, né? Os que rastejam, os répteis, os mamíferos. Só os peixes que não. Os peixes. Já tá arrumado. E imagina, né? Que desafio. Imagina quão difícil foi. Né? Imagina o cheiro, né? O cheiro que... Nossa, é muita coisa. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, Noé e sua família foram lá e levantaram um altar ao Senhor, reconhecendo e tendo essa atitude, né? De agradecer ao Senhor e adorar o nome do Senhor. Reconhecer a grandeza de Deus por tudo que Ele tinha feito, que Ele fez por Ele e pela família dele. Então, quando vierem, né, essas circunstâncias na nossa casa, com a nossa família, que nós possamos juntar nossa família, chamar nossos filhos e, primeiramente, adorar o Senhor, né? Agradecer ao Senhor, reconhecer, orar juntos, entregar ao Senhor e orar, jejuar e reconhecer, entregar para o Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Se nós decidimos deixar Ele entrar dentro do nosso lar, se nós decidimos abrir a porta do nosso coração, da nossa casa para o Senhor, para que temer? Né? Embora tenha situações que sejam difíceis, para que temer? Né? Nós possamos aprender a descansar no Senhor, a entregar a nossa casa, o nosso bem mais precioso, que é a família, que é o nosso lar, ao Senhor. Porque tudo começa dentro do nosso lar. A maneira como nossos filhos vão crescer, a maneira como os nossos filhos são educados, começa dentro do nosso lar. Então, se nós queremos ter filhos saudáveis, grandes homens e mulheres de Deus, nós precisamos começar a ensinar isso a eles. Ensinar eles ao que é andar com Deus, né? E quando vierem situações difíceis, ensinar eles a ter um coração grato, reconhecer que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E então fala aí pro seu irmão do lado, de novo, me ajuda a pregar. A sua família faz parte da sua missão. Estou encerrando já, para concluir. Lar é diferente de casa. Né? Casa é onde a gente mora, é a estrutura. Né? Lar somos nós. Nós fazemos o nosso lar. Nossos filhos, esposa, esposo. Nós fazemos o nosso lar. Nós moramos numa casa onde nós habitamos, e somos o lar. Então, lar é diferente de casa. Casa é a estrutura, lar é o que fazemos, é o que somos. É como vivemos, como amamos, nós fazemos o nosso lar. Como nós fazemos o nosso lar ser um lar saudável? Convidando Jesus todos os dias para morar junto com a gente. Assim como Ele mora dentro do nosso coração, Ele tem que estar dentro da nossa casa. Né? Nossos filhos precisam ver e entender isso. Como é bom ter um lar dentro da nossa casa. Já parou para pensar isso? Acho que todo mundo que já se mudou, né? Morava
morava no Brasil, veio para cá. A gente morava numa casa, né? Mas a gente veio para cá, estamos em outra casa. Mas o nosso lar continua. Porque o nosso lar é a nossa família. O nosso lar somos nós que fazemos. O nosso lar somos nós e Jesus. Somos nós e o Senhor. Porque nós decidimos andar com Ele. Amém? Precisa haver... Pode vir. Uma pergunta, né? Para você refletir nessa manhã. O que você precisa hoje entregar aos pés do Senhor nessa manhã? O que você precisa deixar no altar, né? Noé foi lá, levantou o altar ao Senhor e deixou sua adoração ao Senhor. Mas o que você precisa deixar hoje no altar? Como está o altar do seu lar a Jesus? Como está o seu lar quando Jesus olha? Pensa aí. Jesus olha para minha casa, o que será que ele vê? Será que ele vê perdão? Será que ele vê união? Será que ele vê amor? Ou será que só tem briga? Será que machucam, que ferem? O que Jesus vê quando olha para o altar no seu lar? Precisa haver reconciliação? Precisa acabar as mentiras? Essa manhã é uma manhã que nós estamos aqui para entregar a Jesus, né? A nossa família. Deixar que Ele entre em nossa casa, no nosso lar, e reconhecer isso a Ele, que quem cuida do nosso lar é Ele. Amém? Glória a Deus. O André vai tocar violão aqui pra gente, fazer uma música. Brincadeira. Só para te fazer rir um pouquinho. Palavra poderosa, né? Hoje é domingo, dia da família. Todo segundo domingo do mês a gente faz um culto com uma palavra voltada para a família. E família é o nosso primeiro ministério. Nosso primeiro ministério. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, né? Perder a tua alma, perder a tua casa. O que adianta, né? Ser um pastor de multidões, mas a família não está junto. O que adianta ser um empresário bem-sucedido, né? Mas não ter a casa? O que adianta? Deus, Ele é um Deus que anseia por intimidade. Selene falou uma palavra aqui que ela me marca. Deus é um Deus que anseia por intimidade. E nós precisamos dessa intimidade com Deus. A gente precisa levar, porque o que traz isso para a nossa casa é o nosso relacionamento com Deus. Nós somos o que somos a partir do nosso relacionamento com Deus. Não é? A primeira visão que os nossos filhos precisam ter de nós é desse homem, dessa mulher que ora, desse homem, dessa mulher que se relaciona, desse homem, dessa mulher que o primeiro socorro vem de Deus. Mas às vezes a gente não ensina o nosso filho básico. Você quer ver como a gente não ensina os nossos filhos o básico? A nossa primeira reação quando ele está doente é o remédio, é o médico. A nossa primeira reação não é, vem cá, deixa eu orar por você, você quer que eu ore por você? A gente tem tanta facilidade em orar pelos outros, mas tanta dificuldade em orar dentro de casa, né? Aí a gente acha que... Você já foi criança? Eu vou fazer a pergunta. Quantos aqui já foram crianças? Já foi criança. E eu tenho certeza que você já percebeu isso. Nossos filhos, eles sabem o que acontece dentro de casa. Os nossos filhos sabem o que acontece dentro de casa. A gente crê que não. A gente mente para nós, achando que não. Se está difícil, está apertado, as contas não fecham, os nossos filhos veem isso. Você pensa que não. E aí você quer proteger ele, porque ele é o amor da minha vida, é o meu tesouro. É a Florinda. Você é a dona Florinda e ele é o seu tesouro. E aí você quer proteger, só que ele está vendo. Aí a tua postura nesse momento é o que mostra a ele a tua fé. Sabe? Eu não sei porque eu lembrei disso agora. Toda terça-feira, 10 horas da noite, a gente faz uma oração, faz uma live de oração. Está sendo legal, está sendo um tempo muito legal.
E aí na terça-feira passada o pastor Igor trouxe uma palavra para nós. E no final eu lembrei de uma história. De vez em quando eu conto ela. Talvez você já ouviu. O meu maior relacionamento, o meu momento que eu entendi que Deus é Pai, foi no momento mais bobo do mundo. Foi num detalhe mais simples do mundo. Mas foi aonde eu reconheci Deus como Pai. E aí eu estava lá, trabalhava, estudava de manhã e trabalhava de tarde, né? E aí no meu intervalo entre o trabalho e a escola, eu tinha que parar, almoçar e ia trabalhar. E aí a empresa me dava um ticket de alimentação. Você pode pensar que eu sou novo, mas eu sei o que é um ticket de alimentação. E aí a empresa me dava um ticket de alimentação que custava R$100. E aí eu ia no almoço, ia na lanchonete lá no restaurante comer. E quanto que era a comida? R$8. Não tinha troco. Não sobrava nada. E aí nesse dia eu tava pura sede, rapaz. Um calor, Rio de Janeiro, quente demais, eu pura sede. Eu vindo do trabalho, eu vindo da escola, parei para almoçar, comecei a pegar comida. E aí eu ia lá, pegando só o que tinha caldo, sabe? Estrogonofe, feijão, tudo, para ver se matava a sede. Junto com a comida. Eu não tinha dinheiro para tomar um suco. E realmente, eu não tinha um centavo. Eu estava falido. Naquele dia. Aí eu sentei lá, peguei meu pratinho de comida, sentei na mesa. E eu, cara, sabe quando você está nem com vontade de orar? Às vezes a gente tem isso. E aí eu estava lá assim, meio sem vontade de orar. Eu falei assim, vou orar, eu já oro tanto. Aí eu fiz um comentário com Deus assim, na mente, nem abri a boca. Falei assim, que sede. Oh Deus, quem dera uma Coca-Cola, geladinha, um limão. Amém. É a minha oração naquele momento. E aí eu de olho fechado assim ainda, aí eu ouvi assim, ó. Pss, a alma chegou a agitar, sabe? Aí eu abri o olho. Aí quando eu abri o olho assim, aí o garçom, um copo, gelo, um limão e o garçom enchendo ele de Coca-Cola na mesa. Aí eu desesperei, eu falei, não. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu não pedi. Pode tirar, eu não quero. Aí o garçom falou assim, fica tranquilo. Por conta da casa. O gerente que mandou trazer. Não, ele falou assim, foi o dono que mandou trazer. Eu falei, rapaz, se é assim, tá bom, né? Eu nunca tive uma oração tão rápida atendida. E aí naquele dia eu percebi que Deus é o nosso Pai. Aí eu falei assim, Deus, realmente o Senhor é meu Pai. Porque Deus, Ele cuida dos pequenos detalhes. Deus, Ele cuida dos pequenos detalhes. Na nossa casa é assim. E aí por que eu estou te contando essa história? Só para contar outra história. Que é para mostrar para você que criança entende o que está acontecendo. Entende o que está acontecendo. Dentro da minha casa, o melhor presente que eu já tive na minha vida foi um MP3 que eu acho que custava uns R$100, que eu não sei quanto custava aquele negócio. Foi o melhor presente que eu já tive na minha vida. Não tem presente físico, tá? Físico. Não tem presente que vai superar esse presente. Por quê? Porque naquele ano, era um ano de dificuldade financeira extrema na minha casa. Minha mãe estava doente, meu pai doente, os dois estavam trabalhando de casa. E aí você pensa, criança não vê, né? Vê. Eu estava vendo, eu vi eles trabalhando. Eu vi eles virando noite, costurando, para ganhar centavos em cada peça de roupa. Eu via. Eu via ele lá fazendo, eu via chover lá em casa e alagar a casa e eles levantando as bolsas para não molhar a roupa que eles tinham que entregar no outro dia. Eu via. E aí eu não tinha coragem de pedir. Falei que eu queria, mas não tinha coragem de pedir. E aí no final do ano meu pai me deu no Natal assim um MP3. E aí quando eu peguei aquilo ali, eu falei assim, meu pai me ama. Mas é assim, nos mínimos detalhes, o teu pai te ama. E criança vê o que está acontecendo. Então, quando você estiver passando por situações na tua casa, mostra para o teu filho a fé que você tem. Porque é vendo você que ele vai fazer igual. Deus é um Deus que anseia por intimidade. E os teus filhos, eles terão intimidade através da intimidade que você tem com ele. Amém? Tiago 4, versículo 6 diz assim, ó, cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês.
Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Falei na hora da oferta, né? Deus, Ele se revela a nós à medida que nós nos apresentamos a Ele. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará de vós. Mas esse primeiro passo sempre tem que ser nosso. Então, na tua casa, sempre dá esse primeiro passo. Sempre dá esse primeiro passo. Amém?